TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, está no ar mais uma edição do programa original. Hoje, sexta-feira, dia 18 de março. Vamos que vamos, porque tem muitas informações, participação, notícias e, claro, vou receber aqui, como eu anunciei, os vereadores Ingo Rames, presidente da Casa Legislativa, e também o vereador Fred Procópio. Nós vamos falar sobre transporte público, porque as empresas de ônibus sempre deixam tudo da maneira que elas querem, né? Ônibus quebrando, ônibus sem horário. Vamos falar sobre isso, qual é a parte do Legislativo em toda essa situação. O presidente Jamil Sabral, presidente da CPTrans, não vem hoje, ele vem na próxima segunda-feira, dia 21, e vai falar sobre várias pautas também. Então, hoje a pauta transporte público fica com os vereadores Ingo Rames e Fred Procópio. Recebo também hoje para falar de trânsito em geral, não trânsito específico de Petrópolis, trânsito em geral, a pauta, o coronel Germano, que vocês já conhecem. Normalmente ele vem aqui às sextas-feiras e sempre traz temas relevantes à sociedade brasileira. Vamos começar com as notícias falando sobre a nova identidade. Isso mesmo. Por exemplo, perdeu o RG, está com os dias contados. Novo documento de identificação digital começa a ser emitido no Brasil. Vamos conferir na reportagem da jornalista Angélica Córdova. Para entrar em prédios públicos, você precisa de seu RG. Para dirigir, da CNH. Para votar, do título de eleitor. Para comprovar o estado civil, da certidão de casamento ou de nascimento. Para viajar para o exterior, passaporte. Essa enorme quantidade de documentos está com os dias contados. O governo federal começou a implantar neste mês de março a Carteira Nacional de Identidade em versão digital com validade em todo o país. A versão digital pode reunir todas as informações em um mesmo documento. Ele vai ficar disponível no aplicativo gov.br, na aba Carteira, e a autenticidade pode ser reconhecida por QR Code, mesmo que o usuário esteja sem acesso à internet. O app já está disponível para celulares com sistema Android e iOS. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, destacou que o novo documento é um avanço para a segurança pública. E a nova carteira de identidade é um documento moderno, seguro, com os mais avançados elementos de segurança e formas de validação, dificultando fraudes e dando segurança à sociedade brasileira de que o portador do documento é realmente quem se apresenta. Mas não é preciso ter pressa para tirar a nova identidade. O documento físico atual ainda tem validade de 10 anos. E, para quem tem mais de 60 anos, será válido por prazo indeterminado. Os estados vão continuar responsáveis pela emissão do registro geral, que terá uma versão física e uma digital. O número de referência para reunir todas as informações passa a ser o CPF. Os órgãos emissores têm até 6 de março de 2023 para estarem completamente adaptados para a emissão do novo modelo digital. Alguns estados já estão fazendo a emissão da nova versão. Para saber se já começou na sua cidade, é preciso procurar a Secretaria de Segurança Pública do estado. Bem, agora vamos falar de um assunto que interessa a muitos brasileiros, principalmente aqueles menos favorecidos. É o Auxílio Brasil. O auxílio de março começa a ser pago hoje, sexta-feira, dia 18. Pagamentos são feitos de acordo com o número de identificação social, que é o NIS, ou seja, beneficiários com o número com o final 01 recebem o benefício mínimo de R$ 400 ainda no mês de março. Vamos conferir na reportagem da jornalista Rafaela Soares. Os beneficiários com o número de identificação social, o NIS, com o final 0, começam a receber a parcela de março do Auxílio Brasil nesta sexta-feira. O programa, que substitui o Bolsa Família, libera parcelas com um valor mínimo de R$ 400. Os cadastros são revisados mensalmente. Por isso, não se pode afirmar que os que receberam em fevereiro vão ter acesso aos recursos em março. Atualmente, 17.500.000 famílias são atendidas pelo programa. Uma delas é a Rejane Ávila Ribeiro, de 31 anos. Moradora da cidade do Núcleo Bandeirante, no Distrito Federal, ela está desempregada e sustenta 3 filhos pequenos. Para ela, o auxílio vem em uma boa hora, já que tudo aumentou. Infelizmente, as coisas também aumentou muito. Hoje em dia, R$ 400 você não faz mais nada. E pra gente que tem filhos pequenos, que usa fralda, leite,
e outras coisas a mais, se torna pouco. Podem receber recursos famílias com renda per capita de até R$100, consideradas em situação de extrema pobreza, e até R$200, em condição de pobreza. De acordo com a economista César Bergo, esse recurso é fundamental para famílias de baixa renda, porque aumenta o consumo dessas pessoas, o que auxilia na economia. Esse Auxílio Brasil, ele é fundamental num país com essas desigualdades como o Brasil, né? Então, a economia, de fato, ela é afetada positivamente por esses valores pagos, embora em valores razoavelmente pequenos, mas importante para essas famílias, para a sobrevivência, inclusive, delas. Para consultar informações como a data de pagamento e o valor do benefício, o beneficiário pode acessar 2 aplicativos. O Auxílio Brasil, disponível na Google Play e na App Store, e o Caixa Tem, para as contas digitais. Ele também está disponível nas 2 lojas de aplicativo. Bem, agora vamos falar de educação. Os candidatos que não tiveram, vamos falar do FIES, né? O resultado da chamada única do FIES é divulgado hoje, sexta-feira. E os candidatos que não foram selecionados entrarão automaticamente na lista de espera, que também será divulgada no mesmo dia. O resultado pode ser consultado lá no Portal Único. Vamos conferir na reportagem da jornalista Rafaela Soares. Os estudantes que se inscreveram no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, o FIES, têm acesso ao resultado do programa a partir desta sexta-feira. A lista da chamada única está no Portal Único, no endereço acessounico, tudo junto e sem acento, .mec.gov.br. Os candidatos que não foram selecionados entram automaticamente na lista de espera, que também pode ser consultada a partir de sexta. O FIES oferece oportunidades de financiamento para cursos de nível superior em instituições particulares. A bacharel em Direito, Lissa Brandão, concluiu o curso com o apoio do programa. Se eu não tivesse conseguido financiamento total, eu não teria continuado a faculdade, pois na época meus irmãos estavam quase nascendo e a situação em casa não estava fácil. Para conseguir a vaga, o estudante deve ter feito alguma edição do Enem a partir do ano de 2010, com uma nota mínima de 450 pontos e não ter zerado a redação. Além disso, ele não pode estar matriculado em nenhum curso de pós-graduação ou graduação à distância. São elegíveis para o programa pessoas com renda familiar entre 3 e 5 salários mínimos. Mas neste ano, a novidade é para quem tem renda per capita inferior a 3 salários mínimos, com o lançamento de um contrato com taxa zero de juros. Pelo FIES, o estudante tem parte o valor total da mensalidade paga por uma instituição bancária. Depois de se formar, o estudante tem um prazo para pagar o empréstimo. Bem, por falar em educação, a Prefeitura de Petrópolis recebeu na manhã de ontem, quinta-feira, dia 17, uma doação de itens mobiliário da Universidade Estácio de Sá, Unidade Petrópolis. São mesas, cadeiras, quadros brancos, gaveteiros, armários, entre outros, que serão destinados às escolas afetadas pelo temporal do dia 15 do mês passado, além de secretarias do governo municipal que também tiveram prejuízos com a chuva. Em Petrópolis, temos um espaço para as... Acabou aí, gente. Acabou aí. Por favor. Por favor, volta para mim. Tá uma benção hoje a produção, gente. Bem, então, em Petrópolis tem esse espaço, todo esse mobiliário que a Estácio de Sá cedeu aí, doou para a Prefeitura de Petrópolis. Tem um vídeo, tem uns videozinhos da Condep. Vamos ver se a produção acha. Produção, vamos embora, é sexta-feira, o pessoal já está curtindo o final de semana. Vamos embora, tem programa ainda. Esse vídeo da Condep... Esse vídeo da Condep que mandou foi o Carlos Henrique, sobre um trabalho que eles estão fazendo em várias comunidades. São muitas comunidades de Petrópolis, ele tem mandado para a gente aqui, Vila Felipe, Sargento Boeming, várias comunidades, vai nos informando aqui. Só lembrando, Carlos Henrique é um dos coordenadores aí da Condep, ele não trabalha na SCOM não, tá? Então são imagens amadoras, imagens do momento que eles estão trabalhando, e eu acho bacana informar a população. E ele sempre manda, olha, Beth, a Condep está trabalhando noite e dia aí para tentar limpar ao máximo, né? Tem o trabalho ainda da Condep nas casas, justamente. Tem muitas casas que foram invadidas, né? Todo mundo sabe, a Condep vai lá e faz esse trabalho, e o trabalho ainda de retirada de barreiras e várias situações. Eu vou até pedir para passar, porque aquele vídeo estava tão escuro de sair pedras também. Então, assim, a Condep tem atuado com uma frente grande para poder fazer esse trabalho também. Tem um vídeo que o vereador Eduardo do Blog
mandou para a gente sobre uma situação que ele foi a Brasília fazer um pedido de ajuda para Petrópolis. Quando chegou lá, teve uma surpresa e se deparou com uma outra situação. Vamos botar o vídeo do vereador, por favor. Hoje é dia 17 de março e eu estou em Brasília. Gente, sou o vereador Eduardo do Blog, estou aqui para defender a minha cidade, a minha gente, que é Petrópolis, vítima dessa tragédia, a maior da nossa história. Imaginem o meu espanto ao chegar hoje pela manhã no Ministério da Cidadania e descobrir que o prefeito Rubens Bom Tempo ainda não foi buscar as quase 9.000 cestas básicas doadas pelo Ministério da Cidadania para a nossa população. É ilegal isso? Não, não é ilegal, mas é imoral, é uma vergonha, é uma maldade, é uma crueldade com a população petropolitana. Compartilhe esse vídeo para que ele circule por todo o Brasil, porque de todo o Brasil veio ajuda para a nossa cidade. Os documentos que ele enviou, que ele deu entrada aí já na Defensoria Pública e tudo mais, e eu procurei saber, junto à assessoria de comunicação da Prefeitura, sobre essa informação que o vereador nos trouxe. E a Ascom me respondeu o seguinte: a Secretaria de Assistência Social informa que não houve documentação formal sobre as doações do Ministério da Cidadania. Em um encontro informal na cidade, representantes do Ministério sinalizaram ajuda, mas sem detalhes sobre a logística de recebimento desse material. A Secretaria de Assistência Social já entrou em contato com o Ministério da Cidadania para buscar meios de viabilizar a vinda dos donativos a Petrópolis. A Secretaria reforça que agradece toda a ajuda que foi destinada à cidade em prol das famílias vitimadas pela chuva de fevereiro. Então está aí. E o vereador também nos enviou outras informações que essas informações teriam que ser explicadas com mais detalhes pessoalmente, então a gente vai fazer esse convite para o vereador em um outro momento para ele explicar direitinho. Bem, por falar em vereador, já está em nossos estúdios o presidente da Casa Legislativa, Ingo Rames. O convite foi estendido e confirmado pelo vereador Fred Procópio, que por algum motivo não veio e disse que não virá. Então, como eu não sei o motivo, não tenho uma nota, não vou ficar especulando, mas eu sempre digo, né? Minha parte está feita. A população pediu o Fred, o Ingo e o Jamil. O Jamil confirmou segunda-feira. O Fred disse que não vem e o Ingo está aí. Então, nós vamos para um breve intervalo. Eu volto com o presidente da Câmara Municipal de Petrópolis, Ingo Rames. Páscoa Chocolate Brasil, um show de economia. Banana prata, quilo 3,99. Manga Palmer, quilo 2,99. Limão, quilo 1,49. Brasil é chocolate. No Brasil, a violência contra a mulher é um grave problema de saúde pública que atinge todas as classes. Dados mostram que, apesar dos avanços, ainda é preciso conscientização e mais eficiência nas medidas de proteção às mulheres vítimas de agressão. De acordo com o dossiê Mulher 2020, divulgado pelo Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, 82,4% dos crimes foram cometidos pelos companheiros ou ex-companheiros da vítima, e que 78,8% das vítimas de feminicídio foram mortas dentro dos seus próprios lares. Precisamos mudar essa realidade. Para aperfeiçoar a Lei Maria da Penha, apresentei o projeto 146 de 2021, que prevê a criação do dispositivo tecnológico para melhorar o sistema de defesa e comunicação à mulher vítima de agressão. Hoje já existem diversos meios eletrônicos. Por exemplo, as comunidades carentes recebem através de SMS informações, muitas das vezes devido às chuvas, calamidade pública, uma série de coisas. Então, o Alerta Rio mesmo, nós recebemos, é fácil a implantação hoje desse sistema no celular, no caso da vítima. E, evidentemente, o agressor sendo condenado, tendo a tornozeleira eletrônica, existe esse controle. A pessoa está num shopping e recebe a informação que o agressor está ao entorno. Dá tempo dela procurar a polícia, a segurança, ligar 190,
pedir socorro, se afastar do local. Então, são meios de comunicação, meios eletrônicos, que pode auxiliar na lei. Porque a lei por si só não basta. Nós temos visto que, apesar de existir as leis, nós identificamos aí um número altíssimo de feminicídio e diversos outros. Então, precisamos fazer com que os meios de comunicação estejam a serviço da sociedade, a serviço das vítimas. Em briga de marido e mulher, precisamos sim nos meter para salvar a mulher. A Feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava, esperamos por você. Quer elevar sua autoestima? Nós do estúdio Patti e Cia temos uma equipe especializada em cabelos crespos e cacheados esperando por você. Trabalhamos com transição capilar, Fred Styles, Mega Hair e outros. Também trabalhamos com unhas e sobrancelhas para você arrasar por onde passa. Venha nos conhecer. Estamos na Rua Marechal Deodoro 209, Edifício Monte Castelo, Loja 17, Centro de Petrópolis. Estúdio Patti e Cia. Faça seu estilo. Assembleia de Deus, só o amor constrói. Pastor Cristóvão Nunes e a missionária Adriana convidam você para os cultos de louvor e adoração a Deus. Toda quarta-feira, das 7 às 9 da noite. Toda sexta-feira, consagração de 9 às 11 da manhã. Sábado, culto de louvor e adoração a Deus, das 7 às 9 horas da noite. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. João 14:6. Móveis Pedro II. Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Páscoa Chocolate Brasil, um show de economia. Banana prata, quilo 3,99. Manga Palmer, quilo 2,99. Limão, quilo 1,49. Brasil é chocolate. Voltamos com o programa original vivo nesta sexta-feira, 18 de março. Recebo aqui o presidente da Câmara, o vereador Ingo Rames, que não foge da raia, já tem o respeito. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Beth. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Sempre convidado, estarei presente. Às vezes, ajustar a agenda, mas estou sempre aqui. Muito bem. Por falar em ajustar a agenda, seria ontem, mas ontem a Câmara recebeu lá os senadores, né? O nosso assunto hoje aqui é transporte, mas vamos fazer um resumo rapidinho da visita dos senadores? Não, ótimo. Até porque não teve transmissão no TV Câmara, né? Tentei assistir. Não, foi só que tem uma reunião. Foi o seguinte, semana passada eu estive em Brasília com o senador Portinho, onde seria instituída a comissão especial para tratar a questão de Petrópolis, da tragédia especificamente. Seria votar na quinta-feira. Acabou que a pauta ficou longa, eles mudaram para segunda-feira agora. E eles já combinaram uma agenda em Petrópolis no dia 17, que foi ontem. Então o senador Portinho me ligou, nós poderíamos receber os senadores lá na Câmara, foi por lógico, nós mobilizamos, então fizemos uma reunião que estava marcada 2 horas. Acabou que atrasou, não. Eles sobrevoaram o município também. Sim, teve reunião na prefeitura, que a nossa equipe fez a matéria. Exatamente. Aí chegaram na Câmara já eram umas 3 horas mais ou menos. Então nós fizemos uma reunião, a sessão até atrasou por esse motivo. Então a gente só gravamos a reunião, a gente não transmitiu pela TV Câmara, só gravamos ela de forma interna. Uma reunião muito bacana, onde eles apresentaram todo o trabalho que a comissão irá fazer, que eu quero destacar, Beth, é que são 30 dias apenas de comissão, são uma comissão com prazo curto para que a gente tenha algo realmente, um relatório final, para que tenhamos algo efetivo. Tá? Foi comentado ontem também, foram os 3 senadores do Rio, né? O senador Carlos Portinho, o senador Romário, o senador Flávio Bolsonaro e também o senador Eduardo Girão,
lá do Ceará. Eles fazem parte da comissão. O Romário é o presidente da comissão, o vice é o Eduardo Zirão, e o Portinho é o relator dessa comissão, que tem muita experiência. Ele foi secretário de habitação no município do Rio, já tem bastante experiência. Então, o objetivo é, a lei federal hoje, ela não permite que o Senado envie verbas, por exemplo, para prevenção de alguma encosta. Ela pode reformar a encosta, mas prevenção não pode. Eles querem mudar isso. Hoje, a legislação também não permite que eles enviem verbas de emenda diretamente para a construção de casas populares. Eles não permitem, eles estão ajustando isso também, para que nós tenhamos um relatório final e eles consigam efetivar uma ação do governo federal aqui em Petrópolis. Então, acho que o momento é muito oportuno, Beto, os senadores participando disso. Primeira vez que eu vejo esse envolvimento deles, os 4 senadores dentro da Câmara Municipal, dentro da Prefeitura, vindo a Petrópolis no mesmo momento, sem fazer política, realmente é um momento de entrega. Então, ficamos felizes e esperançosos para que isso realmente se torne uma ação efetiva. Na próxima segunda-feira já tem uma audiência pública em Brasília sobre o tema também, serão 4 audiências nesse período, e a gente vai acompanhar juntos com as comissões da Câmara para que a gente tenha uma sinergia e algo bacana para o cidadão. Então, resumindo, na prática, se acontecer a mudança do que vocês querem, ou as mudanças acontecerem, sim, aí é possível que venha uma verba para a cidade. Venha mais direto, vai vir a verba para a cidade. Só que a gente conseguindo mudar essas emendas orçamentárias, você consegue disponibilizar a verba também para a prevenção. Exatamente, também para aquele destino final que agiliza o processo e facilita a burocracia. Então, essa reunião foi produtiva? Foi muito produtiva. Eu considero até, falei ontem, um momento histórico, a gente reunir 4 senadores da República, os 3 do Estado do Rio de Janeiro, dentro da Câmara de Vereadores, com os vereadores presentes, podendo participar, dialogar, todo mundo teve a palavra, todo mundo falou com os senadores. Então, realmente mostrou uma maturidade política muito bacana, Beth. Fiquei muito feliz pelo dia de ontem. Isso é importante porque a população está cansada de reunião, de comissão, de blá, blá, blá. Então, que bom que essa foi produtiva e nós vamos acompanhar, porque senão tudo depois cai no esquecimento, né? Perfeito. Ainda mais assim quando vem de longe, né? Lá de Brasília. 100% com você, a gente precisa acompanhar. Então, a gente se colocou à disposição para participar dessas comissões, acompanhar o trabalho, passar o cronograma para a gente. Então, foi muito produtivo, fiquei de fato esperançoso que a gente saia com um resultado positivo disso. Ai, tomara mesmo. Agora vamos lá, porque o tempo é curto. Falar de transporte público na cidade hoje é falar de problema. Empresas sucateadas, horários não cumpridos e tantos outros problemas. Isso, se eu ligar meu celular às 5 da manhã já tem gente reclamando que o ônibus de 4h30 passou. Então, nós já conversamos aqui, já conversei também com o vereador Yuri Moura, com o Eduardo do Blog, teve um outro aqui também, Marcelo Chitão, vários. E até com você mesmo, vereador. Por que os vereadores não se unem contra essa briga logo da população? Por que não tem, assim, uma pressão mesmo, mas na prática, para que as empresas que não funcionam, que elas deixem, que elas desistam e façam nova licitação? Porque está demais, isso não é de hoje, isso não é agora, ninguém está falando que isso começou agora, isso é antigo. Né? Então, assim, foi que o vereador Yuri Moura disse, mas meu primeiro mandato, desde antes do mandato eu já estava brigando, e provou por A mais B que já estava brigando. Mas antes ele não era vereador, agora como vereador. Então, assim, se houver uma união dos 15 vereadores, a coisa não acontece? A gente tem uma força muito maior, com certeza. Então, Beth, assim, eu tive prefeito ano passado, né, todos sabem disso, então tenho meia culpa nesse problema. Foi um problema que a gente enfrentou de frente, a gente bateu muito de frente com os empresários de ônibus de forma geral. Então, a gente conseguiu reduzir a passagem, fizemos a questão do subsídio, que era uma briga jurídica, fizemos a questão de atrelar a falta de pagamento do ISS deles também a esse subsídio, porque é uma demanda deles em função da pandemia, que está no contrato. Fizemos a comissão para que a gente pudesse fazer a intervenção na Cascatinha e licitar a Cascatinha, e também da empresa Petroita. Então, isso tudo foi feito no ano de 2021. Realmente, não é simples você ganhar essa batalha com as empresas, mas concordo 100% com você que a união de todos os vereadores vai facilitar e ajudar nessa pressão em relação ao executivo para fazer. Então, como nós temos em dezembro, essa comissão naturalmente ficou parada, alguns membros saíram do governo, refazer. O governo atual nomeou, até consultei em fevereiro agora, nomeou os novos membros dessa comissão para que a gente tenha realmente essa licitação da empresa
Cascatinha, mas tem um problema sério nisso, Beth. A Cascatinha pode entrar na licitação e ganhar a licitação também. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, porque a Cascatinha hoje é o maior problema de todas elas no município. Hoje mesmo, de manhã, na Barão do Rio Branco, tinha mais um ônibus da Cascatinha quebrado, estou falando de hoje. A gente quer saber o dia que não tem, que tenha todo dia. Exatamente. Então, assim, hoje estava na Barão do Rio Branco, muito claro ali, com fluxo de veículos absurdo. Então, a gente cobra diariamente, falo com o empresário proprietário da Cascatinha, falei com ele algumas vezes, reuniões duras, até por telefone também, sempre muito difícil. Eles têm um contrato, se baseiam na parte jurídica também, a gente não pode chegar ali e tirar a Cascatinha hoje, tem que amarrar esse contexto jurídico para que a gente possa fazer algo que vá resolver o problema, e não eles podem entrar na licitação, ganhar e continuar com o mesmo serviço ruim e só a gente não ter força para tirar. Então, isso foi uma construção jurídica, nosso controlador, nosso procurador no ano passado, Fábio Alves, participou ativamente dessas reuniões comigo. Então, muita coisa caminhou na parte jurídica, repetindo, a gente conseguiu avançar até na diminuição da passagem, a população, a gente conseguiu avançar no retorno de algumas linhas 100% da frota, porque não tinha voltado 100% das aulas ainda. Então, foi todo um trabalho sendo feito. E eu questionava, mas as aulas, a maioria dos estudantes não tem pagamento de passagem, então por que não? Então, assim, é uma briga muito pesada. Eles questionavam também a questão das ruas que estavam muito buraco, a gente conseguiu fazer o asfaltamento das ruas também para compensar isso, enfim. Foram várias reuniões com várias discussões pesadas para a gente superar isso. O que eu acho na prática hoje tem que fazer é ter intervenção de fato, ter licitação para a gente trocar as empresas da Cascatinha, a Petroita dar um prazo, ou então para ela consertar o que está errado, e com certeza esse recado vai chegar nas outras empresas para que elas também possam melhorar o serviço. O que a minha maior crítica é em relação à Cascatinha, porque eu não tenho mais conversa com a Cascatinha. Agora... Bem, tem 3 questões aí, vereador. Uma é que eles alegam que no seu governo interino você ficou devendo dinheiro, por isso, as empresas de ônibus, por isso que o serviço é ruim, sendo que o serviço é ruim há muito tempo, antes mesmo do governo interino. Mas quem vai responder isso é você. Vamos lá, Beth. Porque já que eles vou relembrar aqui rapidamente para você. Citaram o seu nome, então, exatamente, por favor. A gente fez... Em fevereiro do ano passado, eles soltaram uma campanha nos ônibus, janeiro, fevereiro, não lembro a época, ou fevereiro para arredondar. Atrás uns bandeiros assim, a passagem pode ser mais barata. Não sei se você lembra disso. Lembra. Aí você entra no site da Setor SPA, foi lá olhar perfeitamente. Se não pagar o ISS, menos 10 centavos. Se não tiver cobrador, menos 70 centavos. Tinham lá alguns itens. ISS já não pagavam, porque não abaixou. Então, eu comecei essa discussão com eles e falei que não tinha nenhum tipo de acordo, eles não abaixassem a passagem. Eles abaixaram a passagem, fizemos um acordo com eles cumpriram parte do acordo, que era abaixar a passagem, voltar com algumas linhas 100% e o município pagar o custeio. Perfeito? Perfeito. Pagamos a primeira parcela do custeio. Essa ação rodou na Justiça, reduziu pela metade o valor que o município tinha que pagar, só que nós provocamos na Justiça novamente porque eles não cumpriram parte do acordo deles, que era voltar 100% da frota. Então, o município, por sua vez, também não pagou. Pode botarem a culpa no município. Eu sou o cumpridor de acordo, Beth. Tudo que eu combinei na reunião e eu cumpri. Só que eles não cumpriram a parte deles também, eu também me senti no direito de não pagar. De não cumprir. E o município agora, nós enviamos recurso para o atual governo, que eles faria o pagamento do subsídio, nós veio a tragédia, a gente falou que tinha que ser para a tragédia a verba, enfim. Isso é uma ação judicial. Quando bater o martelo, o município vai ter que pagar ou não. Porque o que é fato eles cumpriram parte do acordo, o município também cumpriu parte do acordo, é justo. Ele não fez uma parte, eu também deixei de fazer a minha, porque eles não tinham cumprido a parte deles. Eu não vou pagar 370 mil reais para as empresas de ônibus, eles não estão cumprindo o que eles combinaram no documento também. Então, a gente não fez esse pagamento realmente das outras parcelas e justificamos isso dentro do processo, para abater do que eles estavam devendo de ISS também. Isso aí está esclarecido. Então, é uma briga grande na Justiça. Então, assim, é fácil, como você falou, não é um problema de 2021, é um problema de vários anos. Então, a gente precisa realmente que o problema seja resolvido. Não, eu fui o único prefeito, que eu acho até muito engraçado quando eles falam isso, que fui um prefeito que tive coragem de assumir o desgaste de pagar o subsídio e fazer esse acordo judicial. E mesmo assim, eles têm a cara de pau
de colocar na minha conta de não pagar os outras passagens, mas eles não falam que eles não cumpriram parte do acordo também. Então é fácil jogar no ventilador. Mas a população sabe que a gente fez a nossa parte e eles não fizeram a parte deles. Cara de pau até elogio, porque os empresários de ônibus falta tudo. Falta o horário dos ônibus, falta respeito com o usuário, falta tudo. Falta ônibus, falta tudo. Só não falta mesmo ali é o descaso, porque descaso é diário. Porque eu vejo em todos os grupos que eu participo, começa às 5 da manhã, 4h30 não chegou, 6 e tal não chegou, o 7 quebrou, não sei o quê. É tanta coisa que não dá para memorizar, que você fica assim, como é que um trabalhador, ele consegue se organizar? Ele acorda com todo um horário certinho para chegar no trabalho e é uma peregrinação, porque aí, quando consegue, quebra, troca, ou então tem que se virar para chegar ao trabalho. E tem patrão que não entende, acha que a pessoa acordou tarde, perdeu o horário. Olha, é uma confusão, é muito triste depender dessas empresas de ônibus. Agora, uma questão que eu vou ter que levantar, que eu levantei também com o Yuri, vou levantar com você, levantaria com o Fred, se ele tivesse vindo, até porque o pessoal do Carangola pediu o Fred, porque o Fred teve um dia lá que ele fez milagre, né? Ele chegou lá cedinho, todos os ônibus da manhã apareceram. Todos, não faltou um, olha, tá lá no grupo, só benção. Todo mundo pegou ônibus no horário. No outro dia o Fred não foi, ônibus quebrou, ônibus não passou. Eu queria perguntar a ele o milagre da fiscalização. Então, a questão da fiscalização, porque assim, por mais que a empresa de ônibus, ela ganhou a licitação, ela tem contrato, mas que eu saiba, assim, eu sou leiga, eu não sou advogada, mas quando existe um contrato, tem cláusula ali, se não cumprir, ele pode ser revogado. Sim. E como eles não cumprem, nunca é revogado, é sempre eles fazem o que eles querem. O município, vou te falar de 2021, que eu estive lá bem à frente disso. São várias multas, a gente consegue, tem que ter algumas ações que precisam ser feitas antes de você simplesmente tirar a empresa. Você precisa multar, você precisa notificar, você precisa cumprir esse rito. Mas isso é o mais fácil, porque multar não sobra motivo. Notificar, nós vamos fazer. Isso tudo foi feito para que a gente possa chegar no objetivo final, que era fazer licitação para poder tirar a empresa. Nesse meio do caminho tem um prazo, que era um prazo de 6 meses a 12 meses, que era o prazo para poder fazer o processo de licitação todo, que tem todo um rito para licitação do transporte. Tem Friburgo, por exemplo, teve um problema, foi a licitação. Participando aqui. Falando que eu prestei atenção. A empresa não conseguiu cumprir o que estava também no contrato, que a empresa que assumiu nova. Então, isso tudo a gente foi preparando todo o terreno, tudo que era possível ser feito na parte jurídica, para que a gente pudesse agora efetuar a licitação de fato. Então, o que eu posso garantir para você, tudo andou, estava tudo encaminhando, essa comissão ficou 1 mês e meio, 2 meses sem a composição dela em função da troca de governo, e agora já está com a composição completa também para que a gente possa marcar a licitação e efetuar essa troca da empresa, que é o que a gente deseja. A gente está conversando aqui, está chegando inúmeras mensagens, não vai dar, muita gente põe áudio, não tem como. Bem, sempre do que eu acabei de falar. Por que elas fazem o que elas querem? É uma pergunta que fica, né? Sempre assim. Aí tem sempre a desculpa, porque a rua tem buraco, porque a geografia da cidade é ruim. Eles têm desculpa para tudo, só não conseguem. E a outra parte que eu vou deixar para segunda-feira, que o Jamil Sabra vem, como a CPTrans pode ser mais atuante? Porque assim, isso aí eu vou perguntar ao Jamil, então vou ao que compete à Câmara. A Câmara não pode fiscalizar a CPTrans? Não tem esse direito? Tem total direito, é o que a Câmara faz, até os vereadores, dando mérito aos vereadores Yuri Moura, Júnior Coruja e Eduardo Blog, são os que mais falam dessa pauta. Eu acabei entrando na pauta. Coruja teve aqui também. Eu acabei entrando mais nessa pauta em função do ano de 2021, então participo bastante dessas discussões com ele, fornece muita informação que a gente teve acesso no ano passado para a gente ajudar nessa cobrança também. Mas a CPTrans tem o papel de fiscalizar as empresas e a Câmara tem o papel de fiscalizar a CPTrans também. Tem a questão também dos aplicativos, que a gente não consegue, a lei foi feita, a gente não consegue fazer com que os aplicativos também paguem o percentual deles para o município. Não aumentar para o usuário, não. O aplicativo já desconta do motorista que trabalha para eles e não paga para o município. Então, também teve que judicializar esse processo, fizemos isso no ano passado. Para quem não sabe a história do aplicativo, explica rapidinho. É Uber 99, eles são obrigados a pagar uma taxa para o município para trabalharem aqui.
E eles descontam na corrida do motorista, eles descontam um percentual de imposto daquele motorista. E esse imposto não é pago em Petrópolis. Então a gente teve que entrar na justiça também para cobrar dessas empresas, que a gente consegue... Mas cobrar do aplicativo, não do motorista. Deixar claro para o motorista não ficar revoltado lá com vocês. O valor da corrida hoje é meio. O cara vai pagar o que já paga hoje. Só que hoje o motorista já é descontado e esse dinheiro nem vem para Petrópolis. Tem motorista que nem sabe disso. Então a gente teve que fazer uma ação judicial também para que os aplicativos pudessem dar esse retorno para Petrópolis. E também o transporte clandestino, que é um problema sério que nós temos hoje em função da precariedade do transporte público, foram surgindo vários transportes clandestinos. E a empresa de ônibus acaba justificando isso também. Ô Ingo, eu já combati muito o transporte clandestino. Na época o pessoal de van nem gostava muito de mim, porque, enfim, o clandestino ele não paga imposto, ele não dá emprego a não ser do dono da van. Enfim, assim, teve uma época, muitos anos atrás, que eu combati. Mas hoje em dia, de verdade, pode ter vontade aí, porque se as empresas de ônibus que têm a concessão não dão conta... Que a gente tem que regulamentar, Beth. Assim, não, sim, mas eu finjo que nem vejo, sabe por quê? Deixar de ser clandestino e passar porque as empresas fazem o que querem, para mim já é uma bagunça, então já que a bagunça é para a empresa, pode ser bagunça para o transporte clandestino. Porque eu acho assim, a cidade ela tem que ter governante ou quem de direito tem que ter autoridade. O negócio tem que funcionar. Se não funciona para um, não funciona para outro. Minha visão como cidadã. Certíssimo. Estou nem falando como jornalista, não. Estou falando como cidadã que precisa pegar um transporte. Mas eu como vereador... Sim, tem que fazer... Eu acho que a gente tem que regulamentar. A gente está com tem a van escolar, por exemplo, que é que eu estou me colocando aqui no lugar da população. Você está na revolta da população, eu concordo. Estou indignada. Só que assim, eu tenho algumas cobranças que eu preciso cumprir e a gente entende que o transporte pode acontecer de várias formas, desde que seja regulamentado. Foi como nós passamos a discussão lá atrás em relação ao Uber e o 99, os aplicativos, de forma geral. Os taxistas também sofrem bastante com essa questão do transporte clandestino. Então, assim, você acaba atrapalhando várias áreas. O táxi não é contra o aplicativo, nem o aplicativo contra o táxi. O que eles são contra, na verdade, é o clandestino que acaba atrapalhando. Mas concordo com você quando deixou essa brecha do transporte público. Por exemplo, foi como a senhora falou outro dia num grupo, não vou citar o nome, ela falou assim, eu sou diarista, trabalho com limpeza, se eu não chegar lá, se eu perder a minha diária, já é menos 100, 150 reais no meu orçamento. Lógico. No caso dela, né? Cada um cobra a diária que quiser. Por quê? Se está marcado 8, aí vai chegar a 10, aí a pessoa pode falar, não quero mais, já comecei a limpar minha casa. Aí, se ela acha um transporte clandestino que vai deixá-la no horário, num desespero, na necessidade, ela vai pegar. Ué, quem não vai pegar? Você tem um voo para Brasília para uma reunião importante. Aí não tem como você chegar. Você vai dar seu jeito e vai chegar. E a mesma coisa de diarista. Então, por isso que tem que funcionar direito. Ah, a Beth, que é bagunça? Não, eu gosto de tudo ordeiro. Eu sou uma pessoa muito ordeira. Mas está vergonhosa a cidade. Agora, a luz no fim do túnel... eu conversei isso até com o Yuri, porque é o mesmo assunto, eu preciso citar ele, e ele deixou essa luz no fim do túnel, eu fiquei muito feliz, porque eu falei para ele, porque reza a lenda, é uma lenda, tá, gente? Reza a lenda que antes os vereadores recebiam o mensalão das empresas de ônibus, mas nessa atual formação aí da Câmara, atual, ninguém, assim, não vou assinar embaixo, mas parece que ninguém recebe dinheiro das empresas de ônibus. Então, isso me deixou uma luz no fim do túnel para contar com vocês, para a população. Quando eu falo nesse momento, representando a população, para contar com vocês. Sim. Por quê? Porque se ninguém está recebendo dinheiro, é muito mais fácil fiscalizar. Aliás, é a única maneira de fiscalizar. Sim. Porque a lenda do passado é que as pessoas recebiam e chegou a esse ponto, né? A lenda tem até valores, sabe? Então, é complicado. Então, assim, eu posso comprovar que isso nunca existiu conosco lá, até conseguir reduzir a passagem, que depois de muitos anos a gente conseguiu a redução, então como é que eu vou reduzir a passagem, não vou levar... Não estou acusando ninguém, aqui tem a lenda, porque eu não sou petropolitana, eu moro aqui há 20 anos, então nesses últimos 20 anos tem a lenda, tirando essa última tem muita lenda de várias coisas também, então assim, e daí os judiciários, para poderem averiguar e pagar o preço quem participou disso. Então, assim, o que eu deixo claro, como o vereador Yuri falou, a gente se posiciona sempre, novamente dando mérito ao vereador Yuri, Eduardo Blog, Pino Cruz, que já estavam lá no passado muito ativos no Executivo, eles na Câmara nessa pauta. Esse ano a gente pôde encampar, o vereador Fred também, você mencionou, tem participado de algumas fiscalizações. Lá no Boa Vista, semana passada, tive no Boa Vista com
problema grave na comunidade também. O Fred vai querer todo mundo ir no bairro, arrumar um trabalho para ir de manhã. Que horas o vereador tem que chegar na Câmara? Não tem horário certo, não. Pode Ou chegar botar o Fred... É o dia da sessão que não pode faltar. Botar o Fred a partir de 5h30. 6 horas da manhã no Carangola para poder dar... Porque é certo, foi uma alegria. Eu só vi a pipocando do grupo. Gente, o vereador está aqui. Nós fomos no domingo lá no Vale do Carangola, fizemos até uma caminhada testiva junto com o vereador Fred e outras lideranças da comunidade. E por acaso no dia seguinte realmente várias linhas foram melhores. Qual bairro que você vai para avisar o pessoal? Não, foi no Boa Vista também, estive lá no Boa Vista ano passado. Então, assim, a gente vai estar sempre rodando. Acho assim, pegar os 15 vereadores, vocês fazem rodízio dos bairros. O Boa Vista eu cheguei na hora da manifestação lá o povo parou, a comunidade do Alemão também pararam os ônibus. Muita gente a gente tem acesso a todo mundo comunica com a gente, exatamente. Então, a gente está se prontificando, ajudando nas ações judiciais também. E eu, a luz do fim do túnel, na minha visão, é a questão da licitação, para que a gente possa tirar a cascatinha, trocar essa empresa e que sirva de exemplo para as outras poderem melhorar o serviço também. Então, tendo vereadores lá comprometidos com a população, honestos, sem entrar na lenda do mensalinho, é isso que é a luz no fim do túnel, porque vai acontecer, vai fiscalizar, vai cobrar e vai dar tudo certo, vereador. Eu agradeço por ter vindo, quer deixar uma mensagem para a população em relação ao transporte para tentar acalmar, se é que a gente consegue essa base? Deixar isso claro, que a gente está trabalhando, quem quiser fazer algumas perguntas mais detalhadas, coloco minha rede social à disposição também, meu telefone, todo mundo tem vários grupos também, não tem um problema com isso, para que a gente possa esclarecer e realmente ter uma ação definitiva disso. E esse ano ficou muito claro a revolta da população em relação ao transporte público. Ninguém aguenta mais, inclusive eu. E aqui o Grupo União das Lideranças Comunitárias agradecendo a sua presença, por você ter atendido o pedido, que foi um pedido tanto do grupo do Carangola, quanto da União dos Líderes, são muitos líderes ali, e aí você veio, e eu acho que, bem, para mim pelo menos esclareceu bastante, e agora cair dentro mesmo, fiscalizando, cobrando, para não ficar, né, só aqui, né? Isso na prática, e vai nos informando que a gente vai passando aqui, vereador. Vou te atualizar a questão da parte jurídica também, vou te passando informações para que você possa fornecer a turma e dar o nome do processo. Acho que é importante o pessoal ter ciência também. Muito obrigada. Nada. Bem, o programa não acabou. No próximo bloco eu converso com o Coronel Germano. Nós vamos conversar sobre trânsito em geral, não trânsito específico de nenhuma cidade, leis de trânsito, código, vamos falar da lei seca e tantos outros assuntos que interessam a todos. Eu volto já já. Quero um final de semana agradável pro seu almoço de Páscoa. Vem que dá chocolate pra mil. Vem pro show de melhor preço. Contrafilé Friboi quilo 42,99. Carré quilo 11,99. Batata congelada Uai 2 quilos 15,99. Heineken lata 350 ml 3,89. Amaciante Downy 6,99. Pra mil é show. Pra mil é chocolate. Beba com moderação. No Brasil, a violência contra a mulher é um grave problema de saúde pública que atinge todas as classes. Dados mostram que, apesar dos avanços, ainda é preciso conscientização e mais eficiência nas medidas de proteção às mulheres vítimas de agressão. De acordo com o dossiê Mulher 2020, divulgado pelo Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, 82,4% dos crimes foram cometidos pelos companheiros ou ex-companheiros da vítima, e que 78,8% das vítimas de feminicídio foram mortas dentro dos seus próprios lares. Precisamos mudar essa realidade. Para aperfeiçoar a Lei Maria da Penha, apresentei o projeto 146 de 2021, que prevê a criação do dispositivo tecnológico para melhorar o sistema de defesa e comunicação à mulher vítima de agressão. Hoje já existem diversos meios eletrônicos. Por exemplo, as comunidades carentes recebem através de SMS informações, muitas das vezes devido às chuvas, calamidade pública, uma série de coisas. Então, o Alerta Rio mesmo, nós recebemos, é fácil a implantação hoje desse sistema no celular, no caso da vítima. E, evidentemente, o agressor sendo condenado
tendo a tornozeleira eletrônica, existe esse controle. A pessoa está num shopping e recebe a informação que o agressor está ao entorno. Dá tempo dela procurar a polícia, a segurança, ligar 190, pedir socorro, se afastar do local. Então, são meios de comunicação, meios eletrônicos, que pode auxiliar na lei. Porque a lei por si só não basta. Nós temos visto que, apesar de existir as leis, nós identificamos aí um número altíssimo de feminicídio e diversos outros. Então, precisamos fazer com que os meios de comunicação estejam a serviço da sociedade, a serviço das vítimas, em briga de marido e mulher. Precisamos sim nos meter para salvar a mulher. A Feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava, esperamos por você. Quer elevar sua autoestima? Nós do estúdio Patti e Cia temos uma equipe especializada em cabelos crespos e cacheados esperando por você. Trabalhamos com transição capilar, Fred Styles, Mega Hair e outros. Também trabalhamos com unhas e sobrancelhas para você arrasar por onde passa. Venha nos conhecer. Estamos na Rua Marechal Deodoro 209, Edifício Monte Castelo, Loja 17, Centro de Petrópolis. Estúdio Patti e Cia. Faça seu estilo. A Assembleia de Deus, só o amor constrói. Pastor Cristóvão Nunes e a missionária Adriana convidam você para os cultos de louvor e adoração a Deus. Toda quarta-feira, das 7 às 9 da noite. Toda sexta-feira, consagração de 9 às 11 da manhã. Sábado, culto de louvor e adoração a Deus, das 7 às 9 horas da noite. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. João 14:6. Móveis Pedro II. Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Voltamos com o programa original nesta sexta-feira, 18 de março. Recebo aqui o Coronel Germano. Hoje vamos falar sobre trânsito. Tudo bem, Coronel? Obrigada mais uma vez pela presença. Obrigado, Beth. Obrigado aos amigos que estão nos assistindo. É uma satisfação e vamos pedir a Deus sabedoria, né? Quando a gente fala de trânsito, todo mundo já imagina aquele monte de carro engarrafado, mas não é nada disso, né? Trânsito tem toda uma legislação, tem toda uma organização e faz parte da vida de todo mundo, né? Todo mundo precisa entender como funciona isso. Sim. Também o congestionamento é um dos fatores, né, que acabam a gente pode discorrer. Mas vamos tentar dar um panorama do nosso país sobre os acidentes, principalmente. Não é? Nós temos um número de 2020, um número com pandemia, mas também do de 19 estava mais ou menos na mesma fase. São em torno de 636 mil acidentes por ano no Brasil. É muita coisa. Muita coisa. A cada hora, nós temos 72 acidentes. E no Brasil, no nosso país, morrem 32 pessoas por dia. Agora, o problema disso, Beth, é que são mortes instantâneas. Quem fica uma semana para depois morrer, ou um mês, não entra nessa estatística. E aí, possivelmente, as ONGs que trabalham com isso, multiplica esse número de 30 mil brasileiros que morrem por ano. Na verdade, morreram 30.008, eu vi hoje pela manhã, no ano de 2020. Desses 30 mil são mortes instantâneas. As ONGs estipulam que isso multiplica por 3 ou 4.
Então nós temos um caso de, assim, muito grave de segurança pública e de saúde pública, com uma atenção relativizada. De um modo geral, as pessoas não prestam muita atenção nisso. No Rio de Janeiro. Bom, quantos estão no Rio de Janeiro? No ano de 2020, Beth, amigos, morreram 1.900 pessoas. Isso na hora. Isso na hora, exatamente. Depois Mas não tem esse decorou, acompanhamento, pode ter multiplicado por 3 ou 4 aí. Que muitas pessoas morrem depois e acabam não entrando na estatística, né? Sim. E lesão corporal, que não morte, 16.076. Posso estar errado na unidade ou na dezena, mas foram mais de 16 mil. E o que é isso, o problema? Desde um pequeno corte até uma pessoa ficar paraplégica. E aí a consequência de uma pessoa paraplégica é muito pesada para a família. Né? E aí depois tem a questão da sequela, aquela pessoa vai depender de alguém para o resto da vida. Sim. Como ela vai se readaptar, o aspecto emocional de uma pessoa ficar paraplégica no trânsito é muito sério. Né? E a gente tem números no Rio forte, precisa, e números são gerais. 16 mil pessoas. Quantos ficaram paraplégicos? Nós não temos. Poderíamos ter, até para as pessoas poderem refletir mais que o trânsito. E o pior, Beth, a principal causa-morte no nosso país, voltando para os dados do Brasil, entre 15 e 29 anos é acidente de trânsito. Então, assim, é uma causa, é uma guerra, né? Números de uma guerra. Na guerra de Vietnã morreram menos de 30 mil pessoas. Né? Não que eu esteja arrefecendo ou não dando importância pela guerra do Vietnã. Mas é uma guerra que nós temos, uma guerra doída e com uma legislação que precisa ser aprimorada. Tá? Então, assim, em linhas gerais, os números são esses. Nós temos um quadro de 30 mil brasileiros e no Rio, em torno de 1.900 por ano. Lesão corporais muito grave e um número de 72 acidentes a cada hora no nosso Brasil. Voltando nos números, por dia morrem em média 32 brasileiros. E aqueles que ficam, além do sofrimento para quem fica paraplégico com outras sequelas, sofrimento para a família e também aumenta aí, a conta cai na saúde pública, porque essas pessoas vão ter que se tratar em algum lugar, né? Sim, exato. Foi bom que ela me deu Nem todo mundo tem plano de saúde, né? Sim, ela me deu um gancho para falar, mas alguém pergunta, mas qual é o gasto disso? Muito difícil de mensurar, né? O gasto emocional é mensurável, não dá. Uma pessoa que nós amamos, ver de um dia para a noite paraplégico, não dá para mensurar. Mas o IPEA tentou fazer uma estimativa anual. São em torno de 50 bilhões por ano os custos do acidente. Poderia ser investido, tipo, 1/3 disso em prevenção. Sim, boa colocação, a gente já colocou, só que eu queria falar em reforma da Previdência. Sim. Porque a reforma da Previdência tentou economizar 855 bilhões em 10 anos. Se nós dividimos por 10, o que dá? 85 bilhões ao ano. Ou seja, os gastos com acidentes, eles são mais da metade do que se tentou com a reforma da Previdência. Verdade, se for fazer essa conta. Eu não estou tratando, a gente tem que ter cuidado, senão o coronel está tratando o acidente como uma questão econômica. Não, muito mais do que isso é emocional. Mas ele é prejuízo para o país, sim. Provados aí pelo IPEA. O IPEA bota deslocamento de viatura, ele bota internação em hospital, porque nós vamos, no momento que há um acidente, a saúde é pública. Sim. Depois... Quem tiver plano é transferido. Exatamente. Então o hospital público tem que estar em condição de... Sempre corpo de bombeiros, todo mundo só leva só para o hospital público. Exatamente. E a despesa, ou seja, a estimativa desse montante dá 50 bilhões por ano no Brasil. Então, e aí a gente precisa de educação, engenharia, se fosse legal, que nós já falamos aqui no outro programa. Não é só fiscalização. A Lei C, que ela completou 13 anos agora, que é uma lei muito importante. Acho que foi a única lei relevante aí que o deputado federal, o Léo, fez, né? Porque eu não sei se ele fez mais alguma coisa. Eu só conheço... Não,
Não, É porque ficou famoso com ela, né? Não, o deputado esteve aqui em janeiro, mas eu estou falando assim, eu só conheço esse trabalho dele, de repente ele tem outros. Não estou falando que não tem, mas assim, a única coisa que ele fez de bom até agora, nesses anos todos aí, foi a lei seca, a gente tem que dar os parabéns, foi bom mesmo. Completando 13 anos, e a lei seca foi o que o governador Cláudio Castro falou na solenidade que teve anteontem, quarta-feira. Ele falou, a lei seca não é de nenhum deputado nem do Rio de Janeiro, é do Brasil, porque essa lei, ela veio mesmo para dar uma diminuída. Funciona, pelo menos no estado do Rio de Janeiro, funciona bem a lei seca. Eu diria que a operação lei seca talvez fosse até mais... tem a mesma importância, né? Porque lei sem ser cumprida é uma característica da nossa cultura, porque né? foi a única que é cumprida. Porque lei a gente tem toda hora. Toda Exatamente. hora. Não tem que fazer, cria a lei para o dia do mamão. Assim, tem um monte dessas coisas por aí. Projeto para o dia do flamenguista, um monte de bobeira. Mas eu falo assim, essa foi aprovada, existe e é cumprida, então a operação lei seca está de parabéns, porque funciona. Sim. Antes as pessoas bebiam e saíam por aí matando os outros, porque o carro na mão de uma pessoa embriagada é uma arma. É uma arma letal. Sim, então. Aí nós temos uma questão para a gente tentar analisar dentro do tempo, vai me dizendo aí, porque... temos aí 3 minutos e meio. Ih, meu Deus do céu. Nossa, tinha muito assunto. A questão da bebida... Você falou 15 minutos, mas tá bom. Quando, é bom que vai para o outro. Quando o conteúdo é bom, aí passa rápido. Não tem problema. A questão da bebida, Beth e amigos, e ela teve uma majoração, ou seja, aumentou um pouquinho a pena dos crimes do artigo 302 e 303. Homicídio e lesão corporal. Neste caso do trânsito, o legislador retirou as regras do artigo 44 do Código Penal. O que é isso? Não há transação penal. Graças a Deus, depois de tanta década, matava no trânsito e não acontecia, pagava cesta básica. Agora não tem. Porém, contudo, todavia, entretanto, a maioria dos juristas discorda quando o sujeito está embriagado de ser considerado crime culposo. Eu vou explicar numa linguagem fácil. Se eu tenho 3 filhos, já são homens, mas se eu deixasse a minha pistola, eu sempre tive arma, e eles com 3, 4 anos, nunca teve acidente na minha casa, numa mesa da altura deles, eu posso não querer que eles morram, mas eu estou assumindo o risco. Claro. Deixar a arma perto da criança. Ainda mais criança brinca de bang-bang, pum-pum, matar um. Um mataria o outro ou se matava. O crime, o que diz a lei? O artigo 18 do Código Penal diz, o que é dolo? Quem quer o resultado assume o risco. No meu entendimento, e não é meu, quem sou eu, de vários juristas, dirigir embriagado é dolo. Todavia, o Supremo Tribunal Federal, com todo respeito, né? Mas às vezes algum deles gosta de beber e dirigir, não sei, entendem que é culpa. Então a gente tem penas pequenas, Beto, porque o homicídio doloso é de 12 a 30 anos. Um caso concreto, o cara pega o avanço sinal embriagado, aconteceu aqui em Petrópolis, né? Não foi uma senhora atropelada? Acontece toda hora. Toda hora. Ele vai ser a pena dele de 5 a 8 anos. Isso porque foi aumentada. Pô, pelo amor de Deus. Isso aí não é isso que está no direito, está escrito. Então a gente ainda tem, nesse caso de acidente, a lei seca é importante para evitar, a gente dá os parabéns. Já tem uns 2 ou 3 governos que ela continua, a gente espera que continue no Rio de Janeiro. Outra, não há acusação de desvio de conduta. Ninguém diz que alguém pediu, um policial errado pediu isso ou aquilo para liberar o carro. Isso é muito importante. A credibilidade que a operação tem. Eu dou os parabéns. Tanto ao deputado Hugo Leal, mas principalmente os governos que passaram manter essa operação. Né, que é muito difícil colocar em prática alguma coisa no nosso país. E a população sofre muito, né? Porque as sequelas estão aí. E na próxima sexta-feira nós vamos continuar falando de lei seca com uma pessoa que trabalha na operação e que também é vítima de acidente de trânsito. Pelo que eu sei, é a Daniele Fernandes, uma jovem, eu acho que tem uns 30 anos, não sei a idade de mulher, eu confundo. Uma jovem, vai, uma jovem, tem idade para ser minha filha. E eu não tive capacidade técnica para fazer mulher, eu só fiz 3 filhos homens. Porque fazer mulher tem que ter muito mais capacidade, que é um ser completo, né?
Então, meu pai é campeão, fez 10. Parabéns, esse é um pai, né? Eu não consegui fazer nenhuma. Por isso que eu puxo o saco das noras pra caramba pra ver se fica próximo de mim. Então, sexta-feira que vem, vem a Daniele. E depois a gente pode continuar, porque várias coisas eu pensei em falar, não falei. Se a PM pode fazer a operação ou não pode. Ela saiu. Depois a gente continua esse papo. A gente continua, o dando só essa gancha, senão, o programa acabou. No meu tempo, vou ser expulsa junto com o senhor. Tá bom, tá bom. O importante é que o pessoal gostar. E eu vou pedir que o pessoal manda pergunta, né? Pra gente poder trabalhar. Manda pra onde? Não, pode mandar pra Beth mesmo. Pode mandar pra mim, mas eu não botei meu telefone aí. Não, bota seu, não coloquei meu telefone aí, não. Qual é o seu número? Eu tenho que olhar aqui. Eu não sei. Sabe o seu número? Não sei, não. Coronel. Não sei, já tô com idade. Então vai decorar. Não, pelo Face, pode fazer pelo Face. Na participação pelo Face. Quando vai ou na página Coronel Germano, que tem, a gente vai responder. Ou na página da TV mesmo. Da TV, deixa as perguntas aí, deixa a pergunta sobre legislação de trânsito, até melhor. Que a gente fica mais... Então vai preparando um número especial para a próxima vez. Prometo. Bota um outro chip aí. Muito obrigada, tá? Bem, gente, muito obrigada pela audiência, pelo carinho durante toda a semana e volto segunda-feira, se Deus quiser. Ele há de querer. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã.